Vamos orar ao nosso Deus, para que, através do Espírito Santo, Ele possa falar aos nossos corações. Pai, estamos diante da Tua Palavra. Fala conosco esta noite. Fala no nosso coração, Senhor. Senhor, vai aonde ninguém pode ir. Vai aonde, Senhor, ninguém pode falar, mas só o Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, através da Tua Palavra. Nos traz edificação por Tua Palavra, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e o 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instas a tempo e a fora de tempo, redargues, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Até aí, irmãos, pode ser assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vimos o testemunho da nossa irmã, do nosso irmão, e vimos a fé a qual foi trabalhada através de sofrimento, através de dor, e isso foi moldando a fé dos irmãos, Para chegar a esse momento de alegria, irmãos, eles passaram por um momento turbuloso, Um momento ruim, um dia mau chegou na vida dos irmãos. E para que eles possam ter edificação, para passar por este momento, para suportar, para que agora eles possam estar gozando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, irmãos, esses irmãos ouviram a palavra do Senhor, Esses irmãos se edificaram na palavra do Senhor. Quando nós vimos a nossa irmã Noélia falar que ela era de outra religião, mas o marido louvava a Deus, orava a Deus, engrandeceu o seu nome, pedindo pela vida da sua esposa. E Deus assim concedeu. Por que o irmão fez isso? Por que o irmão se prostrou diante de Deus? Porque o irmão um dia ouviu a palavra do Senhor. Um dia, irmãos, a fé foi moldada no coração do irmão através do ouvir, pois a fé vem do ouvir e ouvir da palavra. Então, para que nós possamos ter uma vida plena diante do Senhor, sermos edificados por Deus, nós devemos ouvir a sua palavra. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem mágica, não tem misticismo, não, irmãos. O caminho é a palavra de Deus, A Salmo 115, versículo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se nós buscamos uma fé para passar por cima das nossas dificuldades, esta fé só vai vir através da exposição da palavra. Ao ouvir, a você dar um lugar ao ouvido, a detectar a palavra de Deus. Mas para que você possa ouvir a palavra de Deus, o púlpito tem que fluir água limpa, irmãos. Para que você possa ser edificado, o púlpito tem que fluir água. E o que é essa água? A palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra. Para que você possa ter edificação, para que a sua fé possa crescer, você tem que ouvir a exposição da palavra de Deus. Então, o púlpito é um lugar muito importante, irmãos. É um lugar que tem mais valor do que qualquer riqueza desta terra. Porque daqui deste lugar pode sair vida e pode sair morte, irmãos. Aquele que ministra a palavra de Deus tem o poder de inclinar para a vida, mas também tem o poder de inclinar para a morte. Inclino para a vida quando eu me prostro diante da palavra e produzo esta palavra limpa e clara. E esta palavra me lava, me purifica. E posso também te inclinar para a morte, quando eu retiro a palavra de Deus e coloco outras coisas que não trazem edificação. E você caminha para a morte espiritual. E Paulo aqui é bem claro, irmãos, diante de Timóteo, chamando a atenção de Timóteo para algo fundamental: a exposição da pura palavra de Deus.
clara, limpa, sem nada acrescentar, sem nada tirar. E Paulo chama Timóteo a atenção e diz: conjuro-te. O que Paulo quer dizer a Timóteo? Conjuro-te. Paulo usa uma linguagem solene. O que é solene? Que tem caráter formal, sério e respeitoso, geralmente associado à cerimônia ou ocasião importante, que inspira reverência, respeito ou admiração por grandeza ou importância. Paulo chama a Timóteo a ser solene. Timóteo iria transmitir algo para pessoas que é de muita importância, algo que é grande, que é importante. Timóteo ia ser um anunciador da palavra de Deus. Então Paulo chama Timóteo: conjuro-te, conjuro-te, fique atento, abra os olhos, abra os ouvidos, porque o que você vai anunciar é a palavra de Deus, e esta palavra tem poder. Esta palavra pode inclinar a vida e pode inclinar também a morte, quando eu sou negligente com a exposição da palavra. Então Paulo diz que a exposição da palavra é algo muito importante, solene, importante, de grande importância, como um juramento ou uma ordem judicial importante, implorar, rogar ou insistir, ou ordem com autoridade. Não apenas um conselho, mas encargo sério e sagrado. Uma ordem judicial não é algo importante? Quando o juiz decreta algo ali, está condenado. Quem é que pode dizer que não? Foi uma ordem de uma autoridade dada àquela situação. Você ganhou a causa, bateu o juru, o martelo, já foi. Ninguém pode dizer que não, está errado. Você pode recorrer com um advogado, mas naquele momento, aquela ordem daquele juiz, ninguém pode revogar. Então Paulo disse que nós devemos olhar para a exposição da palavra como algo importantíssimo, solene, algo, irmãos, que tem grande valor. E aqui, irmãos, Paulo também deve trazer, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, algo que muitos pregadores não estão levando em conta. Por quê, irmãos? Porque nós temos duas testemunhas diante de nós. Daquele que prega a palavra, existem duas testemunhas. E quem são essas testemunhas diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo? Então nós estamos sendo observados pelo próprio Deus e o Senhor Jesus Cristo. Paulo lembra a Timóteo que o ministério ou a pregação não é feita apenas diante de pessoas. Muitas pessoas acham que é isso. Não, mas aqui, irmãos, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, está testificando do que está saindo daqui. Eles estão sendo testemunhas, mas sobre o olhar do próprio Deus e também do Senhor Jesus Cristo. A responsabilidade é eterna. Irmãos, o que sai do culto tem uma responsabilidade eterna. Por quê, irmãos? Porque eu posso produzir morte, irmãos, ao fato de pregar a palavra errada, ao fato de eu tirar algo da palavra. Eu posso matar as pessoas. Matar como? Eu não inclino as pessoas à verdade. Eu omito a verdade, eu engano, eu falo mentira, eu estou te conduzindo para a morte espiritual. Mas também quando eu tenho a responsabilidade e vejo que essa responsabilidade é eterna e prego a verdade, eu estou lhe conduzindo para a vida eterna. Então a exposição da palavra pode te levar para a morte eterna ou para a vida eterna. Porque o pregador está sendo analisado por Deus, por duas testemunhas, que pode validar a
a pregação ou desqualificar. Infelizmente, irmãos, as pessoas não entendem que um dia todos nós vamos estar diante de Deus. Todos nós, irmãos, ninguém vai escapar. Não pense aí que você vai chegar lá, vai burlar e vai escapar. Não, irmãos. Você pode burlar aqui na terra, você pode dar uma propina, você pode dizer que não sabia, mas lá, neste grande dia do Senhor, todos nós vamos estar diante de Deus. E naquele dia, irmãos, Ele vai questionar todas as coisas que nós fizemos aqui nesta terra. As nossas obras serão questionadas, as nossas intenções do coração serão questionadas. Às vezes você não fez aquilo, mas você desejou no seu coração. Você pensou e desejou aquilo, ó, já está anotado, irmãos. Naquele grande dia o Senhor vai requerer isso de você. Imagine uma pessoa que não é crente, todas elas vão ser questionadas por Deus. Um por um irá se apresentar diante do trono branco para ser questionada de acordo com as suas obras, o que você fez aqui nesta terra. O ímpio, aquele que não conhece a Deus, vai passar por Deus. Imagine aquele que prega a palavra de Deus. Como vai ser o julgamento dele? O que Deus vai requerer? Aquele que anuncia o Evangelho. Imagine aquele que não quis falar a verdade. Imagine aquele que quis guardar riquezas aqui nesta terra, usar a palavra de Deus para enriquecer. Imagine quando ele estiver diante de Deus, o que vai acontecer com esta pessoa. Porque Deus vai julgar as intenções do nosso coração, coisas que você tem escondido que você nem sabe, mas Deus sabe. Então ninguém vai escapar de nada. As pessoas vão ficar caladas e não vai ter como questionar nada, porque Deus é justo. Glória a Deus. A justiça dele é justa e nada fica oculto diante dele, irmãos. Nada. Você pode estar em pensando um pensamento maligno em sua mente, desejando no seu coração. Eu não posso ver, mas Deus já viu, irmãos. Deus já viu. E se tu não se arrepender do que você pensou, da intenção que você teve, um dia o Senhor vai requerer isso de você. Um dia Deus vai questionar. Então, irmãos, ó, o pregador, o pastor, o líder, aquele que está na frente da igreja, tem duas testemunhas que olham para ele constantemente. Olham e avaliam o que ele fala, irmãos. Questiona o que ele fala. E um dia este estará diante de Deus para falar, para testemunhar tudo o que ele fez aqui nesta terra. Então, Paulo chama bem a atenção de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, estava iniciando o seu ministério. Então, Paulo diz: olha, cuidado, porque você está diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado no que você fala, no que você direciona as pessoas. Muito cuidado. E aqui, duas testemunhas. Aqui quer dizer, irmãos, no tempo, na época judaica, ali, irmãos, para que um judeu pudesse casar ou fazer o noivado, ele precisava de duas testemunhas. Ele tinha que chamar duas pessoas para testificar o que ele estava fazendo ali. Vou fazer um acordo, vou comprar um terreno ali. Você tinha que ter duas testemunhas, para aquelas testemunhas testificar que aquele ato que você fez era verdade. A mesma coisa, irmãos, Paulo chama Timóteo a atenção, dizendo: cuidado com o que você faz, porque há duas testemunhas que vai ser positivo ou negativo na sua vida. A sua trajetória como pastor, há duas testemunhas que estão ali analisando, e lá no final vai dizer: aprovado ou se não reprovado. Então, irmãos, as pessoas nem sabem disso. Você vê hoje em dia como é que está o Evangelho, como é a direção das igrejas, o que é que está acontecendo. Se essas pessoas não se arrependerem dos seus atos, eles serão reprovados. E naquele grande dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. A pior coisa do mundo, irmãos, é você ouvir do próprio Deus: eu nunca te conheci.
Naquele dia, você não vai poder voltar atrás, ou você, não, vou botar um advogado para ver aí o que é que eu posso fazer. Não. Naquele dia o juiz vai dizer: eu nunca te conheci. Eu não sei quem é você. Eu não tive intimidade com você. Eu não te conheço. Você não é meu amigo. Imagine, irmãos, você nadar, chegar na praia e morrer. Imagina. Você ter uma vida de 50, 60 anos de crente e chegar naquele grande dia para entrar na glória de Deus, você ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. Então, se essas pessoas não se arrependerem, irmãos, são pessoas propícias a ouvir isso do Senhor. E Paulo ainda pesa mais isso. Paulo diz: que há de julgar vivo e mortos. O que é que Paulo quer dizer a Timóteo? Que há de julgar vivos e mortos. Paulo aponta Timóteo para o juízo final, mostrando que Jesus Cristo é o juiz universal. Onde é que fala sobre isso? Atos capítulo 10, versículo 42, olha o que diz: e ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e os mortos. Aqui os apóstolos falando, eles receberam a ordem de Deus para falar, para testemunhar que Cristo irá julgar vivos e mortos. Isto dá peso à missão ou à pregação, porque todos prestarão conta a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. Não há escapatória, irmãos. Ninguém vai escapar. O mundo está andando em loucura aí, e não sabe o que está próximo para acontecer, pois não sabemos o dia da volta do Senhor. Pode ser amanhã. Como é que você está? Se você abriu seus olhos e está estrondando os céus e o Senhor voltando, como é que a sua vida está? Como é que você vai se apresentar diante do Senhor? Você tem um advogado? Você tem um advogado porque você vai se achegar diante do juiz. Mas para que você possa estar diante desse juiz, você tem que ter um advogado, para que naquela hora ele diga: esse daí é meu, porque o meu sangue está sobre ele. Eu comprei, é meu. Como é que está a sua vida? Não sabemos o dia e a hora. Ninguém sabe. Andam aí dizendo que é tal dia, que é tal dia. Pouco tempo aí, lá na África, disse que era na virada do ano. E Jesus ia voltar, que vinha o dilúvio. Muita gente vendeu tudo, acabou com os bens todos. Passou a virada do ano, cadê Jesus? As pessoas ficaram revoltadas, se empreende o cara, matava o cara. Então, irmãos, nós não sabemos o dia do Senhor. Então, que você esteja preparado, irmãos. Esteja preparado. E aqueles que anunciam o Evangelho estejam mais ainda. Porque o que é que nós devemos apontar? O que é que o púlpito deve apontar? Deve apontar, irmãos, para o final. Nós devemos falar da vinda de Cristo. Devemos falar que um dia o Senhor voltará para buscar o seu povo. Devemos anunciar, irmãos, que terá um dia que o Senhor virá. Se o púlpito não anuncia isso, irmãos, não prepara o povo. O povo está despreparado. O povo não sabe, está louco, está correndo para lá, correndo para cá, e não entende que um dia chegará. A hora ninguém sabe, o momento ninguém sabe, mas o dia chegará. Mas o púlpito que prega a verdade está inclinando as pessoas a esse momento. Se prepara, esteja preparado. Você lembra de Noé, que a gente estudou aqui, com a carta de Pedro? O que é que Noé ficou fazendo 120 anos? Chamando o povo, anunciando o juízo que vinha sobre aquele lugar. Enquanto Noé construía a arca, ele anunciava: Deus vai descer o dilúvio, Deus vai destruir tudo. Mas o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Ninguém viu e chegou o dilúvio. Chegou o dilúvio agora.
A mesma coisa será no dia do Senhor. A palavra de Deus diz que será como os dias de Noé. Ninguém vai esperar, ninguém vai estar preparado, mas chegará. Então, irmãos, aquele que está sobre a verdade está edificado. Esse não está à toa, não está louco. Ele está aguardando a volta do seu Senhor. E esse prega a verdade, porque ele sabe que a verdade chegará. Ele sabe que o dia está próximo. Então ele se dedica em quê? A anunciar. Acorde, entregue sua vida a Jesus. O que é que você está fazendo? Acumulando riquezas aqui na terra. O Senhor pode voltar amanhã e você como é que está? Para onde você vai? Quem será o seu dono? Verdade. Aquele que conhece a verdade está anunciando a verdade, irmãos. Graças a Deus que no meio desta podridão ainda tem uns que anunciam, que falam a verdade. São poucos que ouvem, mas eles estão anunciando, né? Falando a verdade, porque eles têm compromisso com Deus, não é? Deus. Aquele que tem compromisso com o homem, irmãos, ó, fala o que o homem quer, fala aquilo para agradar o coração das pessoas, mas aquele que tem compromisso com Deus fala a verdade. Não está ligando que você não gosta, desde gostar, desde quando ele esteja expondo o que é a verdade, anunciando o Evangelho, falando que o Senhor, a ira de Deus virá sobre esta terra, é para você estar preparado, esperando a volta do Senhor. E como eu tenho que esperar a volta do Senhor? Como é? O que eu tenho que fazer? Entregar minha vida a Ele, ser dele, ser dele, ter o sangue dele sobre a minha vida, guardar a minha vida na mão do Senhor, ter o aval do advogado, irmãos. Ó, ter o aval do advogado, naquele grande dia ele vai advogar ao seu favor. Mas para que isso eu possa conseguir, eu tenho que inclinar a minha vida a Ele, irmãos. Eu tenho que entregar a minha vida a Ele. Eu tenho que ser dele e Ele ser meu. Então Paulo fala com Timóteo, pregue anunciando o fim. Pregue com os olhares no fim. Não pregue pensando em riqueza aqui da terra, não, irmãos. Não pregue querendo coisas da terra, não. Pregue anunciando, o Senhor voltará. O Senhor rasgará o céu e voltará com todo o poder e glória para buscar a sua igreja. Então anuncia a verdade. Por que nós devemos anunciar a verdade, irmãos? Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Olha o que diz aqui, Filipenses 2, 5 a 11. Que haja em vós a mesma mente que também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus seja dobrado todo o joelho nas coisas do céu, da terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Irmãos, este dia vai acontecer, irmãos. Por quê? Por que vai acontecer esse dia? Porque Deus deu poder e glória ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor reina, Ele é rei, e um dia, irmãos, toda esta população vai testificar, e aquele que é do Senhor irá dobrar o seu joelho e confessar, o seu joelho com sua língua, mas também aquele que não acredita irá dobrar e confessar, mesmo não acreditando, mas que o Senhor Jesus Cristo toque no seu coração, e neste dia você confesse, sabendo a quem você está confessando, confessando a quem você conhece, dobrando o seu joelho diante do seu rei, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo continua, irmãos, na sua aparição e no seu reino.
refere-se à segunda vinda de Cristo, sua aparição e ao reino final. Ou seja, Paulo está dizendo: pregue com os olhos no fim, porque Cristo voltará. Então aquele que prega o Evangelho, a verdade, ele prega com os olhos na eternidade, irmãos. Ele não prega olhando para aqui, se firmando aqui. Não, ele prega com os olhos na vida eterna, no reino celestial, nas coisas que é de Deus. Então ele, aqui o púlpito vai te inclinar a entregar a sua vida a Cristo, a ter uma ligação, ter uma vida ligada com o Senhor. Por quê? Porque ele olha para a eternidade, ele deseja a eternidade. Ao contrário de hoje em dia, as igrejas estão desejando aqui na terra, elas querem ficar aqui, elas desejam o que é daqui, as raízes deles estão agarradas nesta terra. Mas o verdadeiro crente, irmãos, anuncia o que vai acontecer. E quando ele anuncia o que vai acontecer, as raízes dele não estão mais aqui nesta terra, foi arrancada. Nós já estamos mortos para este mundo, vivemos para a vida vindoura. Então o pregador anuncia o que vai acontecer, irmãos. Anuncia o que vai vir. Os olhos do pregador estão no fim, porque Cristo voltará. O pregador deve ter sempre em mente que sua missão ou pregação não é agradar a homens, mas ser fiel diante de Cristo, que julgará todas as coisas. Então, um pregador tem compromisso com a palavra, irmãos. Aquele que está na verdade, que vive a verdade, não tem compromisso com homens, mas tem compromisso com a palavra. Agora veja, irmãos, o que está acontecendo hoje. Veja bem, o que está acontecendo nas igrejas? As igrejas não anunciam a verdade. São pouquíssimas que estão se dedicando a anunciar o Evangelho. Então, quando eu não anuncio a verdade, os meus olhos estão aqui, irmãos. E imagine o Senhor voltando, irmãos. Para onde irá essas pessoas? Será que elas estão em Cristo mesmo? Porque elas não ouvem a verdade. A fé vem do ouvir e ouvir da verdade. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra. Se essas pessoas não estiverem limpas, e aí, irmãos? Olha o perigo, irmãos, de você não conhecer a verdade. O perigo de você não ser exposto à palavra de Deus. Aqui temos irmãos que foram limpos pela palavra, porque ouviram e foram lavados pela palavra. Então, irmãos, se você não tiver com seus ouvidos sendo exposto à palavra de Deus, será complicado, irmãos. Será muito complicado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Agora bora ver o que é que Paulo fala aqui no versículo 2. Que pregues a palavra. A prioridade do ministério ou pregação é proclamar a palavra de Deus, não opinião de homens, não modismo, mas a verdade das Escrituras, da sã doutrina. Irmãos, eu não posso estar aqui em cima anunciando coisas do mundo. Eu não posso estar aqui em cima anunciando o que eu conheço. Não, irmãos, isso não muda ninguém, não. Isso não transforma. Isso não vai lá no seu coração e traz a transformação. Não. O meu testemunho não serve, irmãos. Eu posso inclinar a Cristo, mas para que você possa conhecer Jesus Cristo, você tem que ser exposto à sã doutrina, à palavra. Pois a palavra que molda o seu coração, é a palavra que molda o seu caráter. Ele que muda. É quando aquela pessoa mentia, não mente mais, não consegue falar mentira. Porque a palavra moldou o caráter daquela pessoa. Aquela pessoa roubava, mas agora ele não consegue mais fazer, mesmo que a vontade venha, mas ele não consegue, porque a palavra moldou aquele coração, irmãos. O coração foi tirado, aquele coração de pedra que era insensível,
foi tirado e Deus deu um coração de carne que é propício à palavra de Deus. Então, é proclamar a palavra de Deus, não opinião humana. A opinião humana não vai servir de nada. Não modismo, coisas do mundo, coisas atuais, não, mas a verdade das Escrituras. A verdade das Escrituras. E Paulo diz, insta a tempo e a fora de tempo. E isso aqui, irmãos, não é só para o pregador. Isso aqui é para todos nós que conhecemos a verdade. Todos nós somos anunciadores da palavra, irmãos. Você foi chamado para anunciar o Evangelho. Você foi chamado para testemunhar de Jesus Cristo. Então Paulo diz, insta a tempo e a fora de tempo. Paulo lembra Timóteo que devemos estar prontos sempre, seja em ocasiões favoráveis ou não. Você tem que estar pronto para toda ocasião, irmãos. Quando der para pregar e quando não der para pregar. Quando der para anunciar e quando não der para anunciar. Então o crente tem que estar preparado para toda situação. Por isso que Paulo diz, insta, insista, corra atrás, se mova, faça alguma coisa. Pregar quando é conveniente e quando é difícil, sem se deixar levar pelas situações. Irmãos, muitas situações vêm para a gente nos abater, para nos botar para baixo, mas nós que estamos em Cristo não podemos olhar para isso. Devemos colocar o foco, irmãos, no anunciar da palavra, no falar de Cristo, no que Cristo nos deu para fazer, irmãos. Você não foi chamado para ter bênçãos, para ser rico, para ter coisas que você nem imagina. Não, irmão, você foi chamado para anunciar a verdade, a palavra, a vida. Você é o anunciador da vida. Que vida? A vida eterna, irmãos. A vida que nos espera. Quando você fechar esses olhos, você vai vir na eternidade. Você que tem uma aliança com Cristo, fechou aqui, irmãos, abriu na eternidade. Paulo disse que é um piscar de olhos, estaremos lá. Então você foi chamado para isso, para anunciar a vida. Então Paulo diz, insta, insista, fale a tempo e a fora de tempo, quando der e quando não der. Não pare, não deixe a situação lhe barrar. Não, anuncie. Insta, o que Paulo quer dizer com insta? Insta é a segunda pessoa do singular do verbo estar. E significa pedir, rogar, solicitar com insistência. Olha para que nós fomos chamados, irmãos. Fomos chamados para anunciar o Evangelho. E este anunciar, irmãos, quer dizer, pedir, rogar, solicitar com insistência, persistência ou urgência. A palavra também pode significar que algo está iminente, a próximo de acontecer. Então Paulo nos chamou, irmão, ele fala a Timóteo, insista, não pare, não deixe as coisas lhe barrar. Fale do Evangelho, como se fosse algo que vai acontecer amanhã, ou daqui a 10 minutos, para você ver a importância que tem de anunciar o Evangelho. E Paulo continua, irmãos, corrija as redargues. O que é isso? Corrigir erros e refutar falsas ideias, mostrando o caminho certo. Você foi chamado para corrigir erros, para refutar falsos ensinamentos. A gente não pode aceitar, não, irmãos. A gente não pode aceitar qualquer coisa, não. Nós fomos chamados para anunciar a verdade. Então Paulo diz, corrija erros, refute falsos ensinamentos, falsos profetas, mostre o caminho da verdade. Isso é corrigir, redaguar. Repreender. O que é repreender? Advertir com firmeza, chamar ao arrependimento. Nós fomos chamados, irmãos,
para conduzir as pessoas ao arrependimento, irmãos. Só pelo arrependimento, irmãos, haverá novo nascimento, irmãos. Não é arrepio, não é sentir um calor, não, irmãos. Nós fomos chamados para anunciar a verdade, e essa verdade trazer arrependimento às pessoas, para que assim eles possam ter um novo nascimento e contemplar o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Hoje, o que está se acontecendo hoje, as pessoas sentem um arrepio, sentem um calor, aceitei Jesus. E quando vem um aperto, irmãos, essas pessoas, tchau. Quem quer saber disso? Eu não fui chamado para isso, não. Eu quero vitória. É isso que está acontecendo hoje. Hoje, irmãos, essa semana eu estava conversando com a irmã Patrícia. Está difícil de hoje ver uma pessoa nascida de novo, irmãos. Uma pessoa que conheceu Jesus Cristo, você vê o fruto nele, você vê a transformação. Está difícil, irmãos, e cada dia mais vai ficar difícil, porque o coração endureceu, o coração está duro, irmãos. E quando o coração endurece, não entra a palavra, irmãos. É só a ação do Espírito de Deus. Paulo diz: exortes, encorajar e animar, mostrar esperança e consolo. Você é chamado, irmãos, para exortar os irmãos. Como é exortar? A animar os irmãos, dar esperança, dar consolo àquele que está desanimado. Fomos chamados para isso, irmãos, com toda a longanimidade de doutrina. O que é isso que Paulo está dizendo? O pregador não deve ser arrogante, nem impaciente, mas paciente e perseverante, sempre ensinando com base na sã doutrina. Olha como é o homem de Deus, como é a mulher de Deus. Ela não é arrogante, não é impaciente, não, irmãos. Nós temos paciência com aqueles que chegam à igreja. Não é de uma hora para outra, não é como você quer, é quando Deus quer. Então, para que chegue esse momento, nós devemos ser pacientes. É assim mesmo. Deus teve tanta paciência de você. Olha o que você fez. Deus foi paciente, esperou o momento certo para te dar a bênção. Então nós não vamos esperar o momento certo para que Deus abençoe aquele que chega à igreja. Não, e Paulo diz a Timóteo: calma, não seja arrogante, não seja impaciente, mas tenha paciência, perseverança. Ensine a palavra de Deus. O homem de Deus deve ser equilibrado, firme contra o erro, mas paciente com as pessoas. Não prega não prega para agradar, mas para transformar a vida pela verdade do Evangelho. É isso que o púlpito tem que fazer, irmãos. O púlpito que não faz isso, fuja disso. Saia, corra. O púlpito que não anuncia a verdade, saia deste lugar, não fique, porque você não será edificado. Mas o púlpito que tem compromisso com a palavra, não prega para agradar, mas para transformar vidas pela verdade do Evangelho. Então isso nos leva a entender o quê? Que todo pregador é um arauto. Você sabe o que é um arauto? Significa ser um mensageiro oficial, ou uma pessoa que defende e anuncia uma causa ou uma ideia. Aqui um discernimento, irmãos, do que é ser um arauto. Historicamente era um oficial de causas reais, na Idade Média, que transmitia a ordem, proclamava a paz ou a guerra e verificava títulos de nobres. Porque era um arauto, era uma pessoa que era incumbida, irmãos, pelo rei para anunciar a paz, a guerra, um título de alguém. Aquele arauto levava aquele título, anunciava, aquela pessoa ia ter aquele título. Então era uma pessoa que era comandada pelo rei. O rei dizia: é isso que ele anunciava, nada mais do que isso. Então o pregador, aquele que está na frente, o pastor, é um arauto de Deus. Então eu não posso anunciar o que não é a palavra. A palavra, aquilo que não é a palavra,
anunciar a verdade do Evangelho. Por quê? Eu sou de Deus, Ele é meu dono, eu fui comprado, eu tenho a obrigação de anunciar a verdade. Porque se eu não anunciar a verdade, vocês não serão edificados. Se eu não anunciar a verdade, eu não estou sendo um arauto, eu estou indo de encontro ao meu Senhor. Eu estou sendo desobediente, irmãos. Então, irmãos, que nós venhamos ter um discernimento de Deus, Em nome de para que através do Espírito Santo essas palavras possam entrar em nosso coração e nos transformar, né? E saber a importância de uma igreja, irmãos. A importância, a gente não está aqui brincando. Aqui são vidas que estão caminhando para a eternidade. Aqui são vidas que serão achadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então aqui não pode ter brincadeira, não pode ter balé, não pode ter festividade. Não, irmãos. Aqui tem que ter seriedade, solenidade, coisa importante, importantíssima, porque a sua vida está em jogo. verdade. É a sua vida que está em É jogo. assim mesmo. Então o que sai daqui, ó, é para edificar a sua vida, para lhe dar vida e vida com abundância. O Espírito Santo de Deus fala em seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.